Você sabia que o ser humano moderno passa, em média, mais tempo se preocupando com o que não controla do que cuidando da própria mente? É isso mesmo. Pesquisas mostram que a maioria das pessoas vive em constante exaustão mental, não por causa do trabalho, mas por causa do excesso de ruído dentro da própria cabeça. Pensamentos acumulados, preocupações inúteis, cobranças sem sentido, e o resultado é uma vida em modo automático, sem energia para o que realmente importa. Mas pare um segundo e olhe para si mesmo. Quantas vezes você sentiu cansaço sem motivo aparente? Acorda já esgotado, mesmo tendo dormido bem. Sente o corpo pesado, o humor instável, a mente confusa. E por mais que tente se animar, parece que algo está sempre drenando sua força interior. É sobre isso que vamos falar hoje. Sobre tudo aquilo que te desgasta, te enfraquece e te impede de viver com equilíbrio. Os antigos estoicos sabiam que a energia vital não está nas coisas externas, mas no domínio interno. Marco Aurélio dizia: a alma se torna da cor dos seus pensamentos. Se você se alimenta de preocupações, críticas e comparações, é natural que se sinta exausto. Mas se cultiva silêncio, disciplina e clareza, sua mente se torna uma fortaleza. O problema é que, na correria do mundo atual, quase ninguém se dá o direito de parar. Vivemos cercados de estímulos, distrações e pessoas que exigem atenção o tempo todo. E quanto mais você tenta agradar, responder e estar disponível, mais vazio vai se tornando por dentro. Hoje, o vídeo é um convite, talvez o mais importante que você já recebeu. Dedique tempo a si mesmo. Antes de tentar consertar o mundo, arrume sua própria mente. Antes de gastar energia com discussões inúteis, preserve seu silêncio. E antes de se doar demais, aprenda a se nutrir. Porque não há sabedoria em se desgastar por tudo e por todos. Há sabedoria em reconhecer o seu limite e proteger sua paz. Então, se você sente que sua mente anda pesada, se está cansado de se doar até o esgotamento, assista até o final. Eu vou te mostrar 12 erros sutis que estão destruindo a sua energia. E quando você perceber quais são, vai entender por que anda tão esgotado, mesmo sem fazer nada demais. Mas antes de começarmos, faça parte dessa corrente de crescimento. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe este vídeo com alguém que vive sempre cansado. Talvez ele precise ouvir isso hoje. E nos comentários, declare com força e convicção, como um compromisso pessoal: vou dedicar tempo para mim. Repita isso, sinta o peso dessas palavras e entenda que, às vezes, a maior prova de força não é fazer mais, mas se permitir parar. 1. Dizer sim para tudo. Há pessoas que passam a vida inteira dizendo sim e não percebem que, aos poucos, esse hábito está destruindo sua energia. Elas acreditam que estão sendo gentis, disponíveis, solidárias, mas no fundo estão apenas se distanciando de si mesmas. Cada sim, dado por medo de decepcionar alguém, é um não silencioso à própria paz. Você já parou para pensar quantas vezes aceitou algo que não queria apenas para evitar o desconforto de dizer não? Aceitou compromissos desnecessários, conversas que não te interessavam, favores que te deixaram sobrecarregado. E o pior, tentou convencer a si mesmo de que era o certo a fazer. O resultado disso é previsível: cansaço, ressentimento e uma estranha sensação de estar sempre em dívida com o mundo. Os antigos estoicos enxergavam o não como um ato de egoísmo, mas como um ato de sabedoria. Sêneca escreveu certa vez que não é livre aquele que é escravo da aprovação dos outros. Quando você diz sim o tempo todo, está se colocando em cativeiro, preso à necessidade de ser aceito, elogiado, compreendido. Só que a liberdade interior começa exatamente quando você decide não ser mais refém disso. Dizer não exige força. É um pequeno gesto de rebeldia contra a tirania das expectativas. É entender que você não deve estar disponível para tudo e todos, porque cada pedido atendido sem vontade custa energia, atenção e tempo. Os 3 recursos mais preciosos que você tem.
E a verdade é que o tempo gasto para agradar o mundo nunca volta. Quantas vezes você se sentiu irritado consigo mesmo depois de dizer sim? Aquela voz interna que murmura: por que aceitei isso? É o seu instinto te lembrando que algo está errado. Porque quando o corpo diz sim, mas a alma diz não, nasce o desgaste. O problema é que a sociedade moderna glorifica a disponibilidade constante. Se você recusa um convite, parece antissocial. Se não responde na hora, parece arrogante. Se tira um tempo para si, parece preguiçoso. Mas a mente sábia não se deixa dominar por essas pressões. Um estoico não busca agradar, busca coerência. Ele sabe que não é possível viver com propósito se diz sim a tudo o que aparece. Comece observando o quanto você se sente sobrecarregado. Talvez o problema não seja o excesso de tarefas, mas o excesso de concessões. Cada compromisso assumido sem propósito pesa como uma corrente invisível. Dizer não é cortar esses elos. É libertar-se da obrigação de estar em todos os lugares, de resolver tudo, de carregar o peso do mundo. Pense, quantos sims você deu hoje que não precisava? Talvez tenha dito sim a uma conversa que te drenou, a uma tarefa que não era sua, a uma preocupação que não te pertence. E enquanto isso, o tempo que poderia ser usado para ler, meditar, caminhar em silêncio, cuidar de si mesmo, desaparece. Dizer não é proteger sua energia para o que realmente importa. É escolher qualidade em vez de quantidade. E quando você aprende isso, algo muda. As pessoas começam a te respeitar mais porque percebem que seu tempo tem valor. Quem nunca diz não, perde credibilidade. Quem sabe recusar, ganha autoridade. O segredo está em fazer do não uma forma de respeito. Respeito por você mesmo. Você não precisa justificar, nem se desculpar. Um simples "hoje não posso" é suficiente. É um ato de coragem silenciosa, o tipo de firmeza que vem de dentro, sem arrogância, sem culpa. Os estoicos acreditavam que a virtude se manifesta na medida, nem ceder sempre, nem recusar tudo, mas agir com discernimento. Isso é domínio interno. Quando você escolhe a calma ao invés da pressa, a clareza ao invés da culpa, a verdade ao invés da aparência, o seu não deixa de ser uma barreira e se torna um filtro. Ele separa o que alimenta sua alma do que te suga por dentro. A cada não que você aprende a dizer, uma nova reserva de energia se abre dentro de você. É como se o corpo respirasse aliviado e a mente se expandisse, porque o não protege o que o sim entrega sem pensar. O seu tempo, a sua paz e o seu foco. Por isso, da próxima vez que sentir culpa por recusar algo, lembre-se, você não está sendo rude, está sendo consciente. E há uma diferença enorme entre viver para ser amado e viver para estar em paz. Um coração sábio entende que dizer não aos outros é muitas vezes dizer sim à própria alma. 2. Viver se explicando demais. Existe um tipo de cansaço que não vem do trabalho nem da falta de sono. Vem da tentativa constante de se justificar, de provar o tempo todo que você é uma boa pessoa, que não teve más intenções, que fez o melhor que pôde. E é curioso, quanto mais você tenta se explicar, mais as pessoas te interpretam errado, porque quem precisa entender, entende no silêncio. E quem quer distorcer, vai distorcer mesmo com todas as explicações do mundo. Viver se explicando é um vício sutil. Você começa tentando ser transparente, depois passa a ser defensivo, e quando percebe, já está gastando horas da sua vida tentando convencer alguém de algo que não importa. E o pior é que, mesmo quando consegue provar seu ponto, sente um vazio. Porque percebe que, no fundo, não precisava ter dito nada. Os estoicos sabiam que a serenidade está na indiferença ao julgamento injusto. Epicteto dizia: se alguém falar mal de você e isso for verdade, corrija-se. Se for mentira, ria. Essa é a essência do equilíbrio. Não tentar controlar a narrativa, mas manter a mente firme diante dela. Explicar demais é uma forma de se colocar em dívida com o mundo,
como se sua vida precisasse de aprovação constante para ter sentido. Você já percebeu como é desgastante tentar ser compreendido o tempo todo? Você explica um gesto, justificando o motivo. Explica o silêncio, para que não te chamem de frio. Explica a ausência, para que não te vejam como distante. Explica até o não, com medo de parecer rude. E no final, vive se desculpando por existir do seu próprio jeito. Essa necessidade vem de um lugar perigoso, a insegurança. Quando você ainda não tem plena convicção de quem é, tenta compensar isso explicando tudo. Mas a confiança não nasce das palavras, nasce da coerência. Quando suas ações são firmes e consistentes, você não precisa explicar nada. As pessoas observam, sentem, percebem. A verdade silenciosa tem mais peso do que 1000 justificativas ditas em desespero. Viver se explicando é como abrir as portas da mente para qualquer um entrar e reorganizar os móveis. Você perde o controle da própria narrativa e começa a viver em função da imagem que os outros formam de você. E o preço disso é alto, sua energia mental. Cada explicação mal interpretada te prende em um ciclo de ansiedade, dúvidas e exaustão. A sabedoria estoica ensina a aceitar o mal-entendido, porque às vezes o preço da paz é deixar que pensem o que quiserem. Nem tudo merece ser esclarecido. Nem todo ataque precisa de resposta. Nem toda dúvida merece uma explicação. Silêncio também é uma forma de comunicação, a mais poderosa de todas. Pense, quantas vezes você tentou explicar algo a alguém que já tinha a opinião formada? Você usou argumentos, paciência, exemplos, e no fim, nada mudou. É porque o problema não estava na sua explicação, mas na disposição do outro para ouvir. Há pessoas que não querem compreender, querem apenas que você se canse tentando. E se você cai nessa armadilha, perde sua paz para quem não tem nada a oferecer. Há uma força silenciosa em simplesmente dizer: acredite no que quiser. Essa frase, dita com serenidade, liberta. Ela mostra que você não precisa mais provar nada, porque a verdade não grita, ela permanece. E o tempo sempre se encarrega de mostrar quem estava certo. Os antigos diziam que quem sabe o que é, não precisa dizer o que é. Quando você se conhece, quando vive com clareza e propósito, a necessidade de se explicar desaparece. Você passa a agir com tranquilidade, mesmo sendo mal interpretado. E isso é uma das formas mais elevadas de liberdade mental. Aprenda a não se explicar por tudo. Não explique sua forma de viver, seu ritmo, suas escolhas. Explique apenas a quem faz parte da sua caminhada e, mesmo assim, sem se justificar, apenas para compartilhar entendimento. O resto é ruído, e o ruído não merece sua voz. A partir de hoje, quando sentir vontade de se explicar, pare e se pergunte: isso vai mudar algo? Se a resposta for não, sorria e siga o seu caminho. Porque cada explicação desnecessária é uma gota de energia que você entrega ao vazio. Lembre-se, quanto mais você tenta ser entendido, mais se distancia da sua própria paz. Quem vive em harmonia consigo mesmo não precisa provar nada a ninguém. Vive em silêncio, mas o silêncio fala por ele. E é nesse ponto que nasce o verdadeiro poder, o de ser compreendido sem dizer uma palavra sequer. 3. Procrastinar o que importa. Há um tipo de cansaço que não vem do corpo, mas da alma. É o peso de tudo aquilo que você adia. As tarefas que você sabe que precisa fazer, mas que deixa para depois. As conversas que evita, os projetos que posterga, as mudanças que adia sempre com a mesma promessa: amanhã eu começo. E quando o amanhã chega, ele carrega a mesma frase de sempre: depois. E assim, dia após dia, você não percebe que está se acostumando a viver em atraso com a própria vida. A procrastinação é uma das formas mais silenciosas de autossabotagem. Ela não grita, não avisa, não chega de forma caótica. Ela se disfarça de tranquilidade, faz você acreditar que está descansando, quando na verdade está se enfraquecendo. E o pior é que ela se alimenta de desculpas bem construídas. Não estou no clima, preciso pensar melhor. A hora certa ainda não chegou.
Mas a verdade é simples e cruel. O tempo certo nunca vem. O que existe é o agora, e o agora sempre exige ação. Os antigos estoicos compreendiam isso melhor do que ninguém. Marco Aurélio dizia que a perda de tempo é a maior das perdas, pois nunca é recuperada. Eles sabiam que a procrastinação não é preguiça, mas medo. Medo do esforço, medo do desconforto, medo de começar algo e falhar. Então, em vez de enfrentar, a mente prefere adiar. E quanto mais você adia, mais distante fica de si mesmo. Porque adiar o que importa é dizer não ao seu próprio crescimento. E quanto mais você adia, mais cansado se sente. É como se o simples ato de evitar uma ação drenasse energia. A mente sabe que há algo pendente, e essa consciência aberta consome força, foco e paz. Você tenta descansar, mas o descanso não vem, porque o corpo pode parar, mas a mente continua em movimento, girando em torno daquilo que foi deixado para depois. Esse é o tipo de exaustão que não se cura com sono, mas com decisão. Quantas vezes você já se sentiu assim? Sentado, olhando o relógio, sabendo exatamente o que precisa fazer, mas sem conseguir se mover. A procrastinação te convence de que está esperando o momento ideal, mas esse momento é uma ilusão. A verdade é que você nunca vai se sentir pronto. A clareza vem com o movimento, não antes dele. É quando você começa, mesmo sem ânimo, mesmo sem certeza, que a energia aparece. A ação cria força, a hesitação a destrói. Os estoicos acreditavam que a disciplina é a ponte entre o pensamento e o resultado. Sêneca dizia que, enquanto perdemos tempo hesitando, a vida passa. E é exatamente isso que acontece. Enquanto você planeja o dia perfeito para agir, o tempo simplesmente vai embora. Ele não espera ninguém. E quando você percebe, os anos se acumulam, as oportunidades se apagam e a mente se enche de arrependimentos sutis, não pelo que deu errado, mas pelo que nunca foi tentado. Procrastinar é viver em dívida com o próprio destino. É saber o que deve ser feito e, ainda assim, escolher a distração. É gastar energia com o que não importa e deixar o essencial sempre para depois. É como ter uma chama acesa nas mãos e deixá-la apagar aos poucos, por falta de coragem de se aproximar do fogo. Mas o fogo da ação é o que purifica, o que transforma, o que fortalece. Fugir dele é escolher permanecer fraco, confuso e cansado. Pense em quantas vezes você se prometeu começar algo simples, acordar mais cedo, cuidar mais de si, organizar sua vida, e nunca levou adiante. Cada promessa quebrada reduz sua confiança, porque no fundo, a procrastinação não apenas te afasta das metas, ela destrói o vínculo entre você e a sua palavra. E quando você deixa de acreditar em si mesmo, perde a base de toda a força interior. O sábio sabe que a ação não é sobre pressa, mas sobre respeito, respeito ao tempo, à vida e ao propósito. Por isso, o antídoto estoico contra a procrastinação não é motivação, é clareza. Você não precisa esperar sentir vontade. Precisa apenas agir com consciência. Faça o que precisa ser feito, mesmo que o corpo reclame, mesmo que a mente tente negociar. Cada pequena ação é uma vitória sobre a inércia. E a cada vez que você vence a si mesmo, sente algo mudar. O ar fica mais leve, o olhar mais firme, o pensamento mais limpo. A procrastinação se alimenta da indecisão. Ela morre quando você começa. Então, comece agora, da forma que for, com o que tem, onde estiver. Não espere o cenário ideal, porque ele não existe. O estoico entende que a vida é breve demais para ser desperdiçada em adiamentos. O tempo não vai parar até que você esteja pronto. Ele vai continuar passando. E enquanto o mundo corre, você tem apenas duas opções: continuar observando ou finalmente agir. A sabedoria está em entender que a ação é o remédio da mente cansada. Cada passo dado hoje elimina o peso de amanhã. E quando você aprende a começar, mesmo com medo, mesmo cansado, mesmo imperfeito, descobre o poder de transformar o simples agora em algo extraordinário. Porque no fim,
O que realmente te destrói não é o esforço de agir, mas o vazio de nunca ter tentado. 4. Conviver com pessoas negativas. Há pessoas que drenam energia sem levantar a voz, sem fazer nada diretamente contra você. Elas simplesmente existem perto e a sua presença já pesa. São pessoas que reclamam de tudo, que enxergam problema em cada detalhe, que vivem presas em um tipo de sombra emocional que contamina o ambiente. E o mais perigoso é que quando você convive demais com elas, começa a se parecer com elas. A negatividade é contagiosa, e quanto mais tempo você passa perto dela, mais ela molda o seu olhar sobre o mundo. Há algo que poucas pessoas percebem. O ser humano absorve o clima das almas que o cercam. Você pode ter uma mente forte, pode achar que nada te afeta, mas ninguém sai ileso da companhia errada. O pessimismo constante, a vitimização, a raiva disfarçada de humor, tudo isso vai penetrando de forma lenta e silenciosa. E um dia, você percebe que está mais cansado, mais irritado, mais sem esperança, e não entende o motivo. Mas o motivo está nas vozes ao seu redor, nos assuntos que você aceita, nas energias que permite entrar. Os estoicos ensinavam que devemos proteger o espírito da mesma forma que protegemos o corpo. Você não deixaria alguém colocar veneno no seu copo, mas permite que pessoas amargas despejem suas frustrações na sua mente todos os dias. E o veneno emocional é mais perigoso porque ele não mata o corpo. Ele destrói a motivação, a clareza e a paz. Marco Aurélio dizia que a alma se tinge da cor dos pensamentos. Mas ele também poderia ter dito: a alma se tinge da cor das pessoas que a cercam. Se você se cerca de mentes pesadas, a sua luz vai diminuindo até parecer normal viver no escuro. Há uma diferença entre ajudar e se afundar junto, entre ouvir e se deixar contaminar, entre ter compaixão e carregar o fardo alheio nas costas. A pessoa negativa não quer soluções. Ela quer companhia para continuar reclamando. E quando percebe que você está disposto a ouvir, faz da sua mente um depósito para seus problemas. E ali, pouco a pouco, a sua própria energia começa a se dissolver. É preciso coragem para se afastar de quem drena, porque muitas vezes são pessoas próximas, familiares, colegas, até amigos de longa data. Mas existe um momento em que o apego vira prisão. Você tenta ajudar, tenta aconselhar, tenta mostrar um outro caminho e percebe que nada muda, porque quem quer continuar sofrendo sempre encontrará uma nova razão para permanecer onde está. E quanto mais você tenta iluminar alguém que se alimenta da escuridão, mais a sua própria luz se apaga. Os estoicos acreditavam que o controle deve começar de dentro, mas também sabiam que o ambiente influencia a alma. Sêneca alertava: aquele que anda com os doentes, mesmo saudável, não permanecerá ileso. É impossível manter a mente limpa quando o ar ao redor está poluído. Por isso, o sábio escolhe suas companhias com a mesma atenção com que escolhe o que come, o que lê e o que pensa. Ele entende que não há virtude em permanecer em um ambiente que destrói sua paz. O verdadeiro domínio está em saber quando ficar e quando se retirar. Há pessoas que, ao se aproximarem, fazem você respirar mais fundo. Outras fazem o peito apertar. E o corpo, que é mais honesto que a mente, percebe isso antes de você. Ele sente a tensão, o desconforto, a inquietude. Preste atenção nesses sinais. Eles são o instinto tentando te avisar que algo está drenando a sua energia. O corpo fala quando a alma está exausta. E a alma se exaure toda vez que é forçada a suportar presenças que não trazem nada além de sombra. A vida é curta demais para ser desperdiçada em ciclos de reclamação. Pessoas negativas sempre têm uma justificativa, uma tragédia, uma lembrança para manter viva a dor. E se você não for firme, acaba acreditando que esse é o tom natural da vida, cinza, pesado, sem esperança. Mas a verdade é que a negatividade é uma escolha, e se você não escolher o oposto, ela escolhe por você. Você não precisa de coragem para cortar vínculos tóxicos, precisa de lucidez, porque a lucidez enxerga o custo invisível de cada convivência. Alguns relacionamentos roubam o que há de mais sagrado, o silêncio da mente,
O silêncio é a fronteira da alma. Quem o perde, perde o eixo. E conviver com quem vive reclamando é viver em ruído constante. Um ruído que apaga seus pensamentos mais profundos, suas intuições mais calmas e até o brilho daquilo que te inspira. Por isso, a proteção não está apenas em evitar o mal, mas em se cercar do bem. Busque pessoas que falem com leveza, que tragam paz, que te façam refletir sem pesar. Gente que sabe ouvir, mas também sabe calar. Gente que compartilha, mas não descarrega. Gente que eleva e não suga. A negatividade não destrói de uma vez. Ela apaga lentamente o entusiasmo. E quando a mente perde o entusiasmo, ela começa a morrer em vida. Você não precisa odiar ninguém para se afastar. Apenas siga o conselho dos sábios. Deseje o bem, mas preserve o seu centro. Porque nenhuma luz se mantém acesa cercada apenas por sombra. Afaste-se com serenidade, não por raiva, mas por amor à sua paz. E lembre-se, nem todo mundo merece um lugar perto do seu silêncio. Alguns só querem espaço para continuar reclamando. E se você não aprender a fechar a porta, eles entram, ficam e apagam o pouco de luz que você ainda tem. A força de um espírito sábio não está em suportar tudo, mas em saber o que não precisa suportar. E às vezes, o gesto mais sábio que você pode ter é ir embora. 5. Falar demais sobre seus planos. Há coisas que só florescem no silêncio. E uma delas é o propósito. Todo plano que nasce dentro de você é como uma semente, pequena, frágil, sensível à luz e ao vento. E quando você fala demais sobre o que ainda está germinando, é como se tirasse a semente da terra antes da hora. Ela deixa de crescer, porque a energia que deveria ser usada para realizar se perde nas palavras, nas opiniões, nos olhares curiosos dos outros. Falar sobre o que ainda está em construção é uma forma sutil de autossabotagem. Você sente prazer ao contar. Sente motivação quando alguém elogia. Sente o ego inflar quando descreve cada detalhe do que pretende fazer. Mas o problema é que o cérebro interpreta isso como se a tarefa já estivesse concluída. E então, parte da força que te impulsionaria para a ação se dissolve. É como se o simples ato de compartilhar já desse uma falsa sensação de progresso. Os antigos sabiam disso. Os estoicos preferiam agir em silêncio, sem anunciar o que fariam, sem buscar testemunhas para o próprio esforço. Sêneca dizia: trabalha em silêncio e deixa que teus feitos falem por ti. Porque a verdadeira força é silenciosa. Quem precisa gritar o que vai fazer, geralmente busca validação. Quem realmente vai fazer, prefere o som discreto do trabalho diário, sem plateia, sem aplausos, sem pressa. Há algo de sagrado nos planos guardados. Eles se tornam um espaço de intimidade entre você e o destino. Enquanto estão apenas dentro da mente, são livres. Mas quando são expostos, passam a ser julgados, medidos, opinados. E cada opinião é uma interferência, uma pequena distorção no curso natural daquilo que estava se formando. As pessoas projetam seus medos sobre você e, se você não estiver preparado, começa a enxergar suas metas com os olhos delas. E aos poucos, o que era sonho vira dúvida. Falar demais sobre seus planos é convidar o mundo a interferir naquilo que você ainda está aprendendo a sustentar. É expor a fragilidade do começo a quem não entende a profundidade do seu propósito. E o começo é sempre o ponto mais delicado. É onde tudo pode crescer ou morrer. Por isso, os sábios se recolhiam quando tinham um propósito. Eles sabiam que há um tempo para falar, mas o início é o tempo de calar. O silêncio não é ausência de som, é presença de foco. Quando você guarda seus planos, eles ganham densidade. Você começa a agir com mais clareza, porque está livre das expectativas externas. Não há necessidade de provar nada a ninguém. E é nesse espaço interno, entre a intenção e a ação, que o verdadeiro poder se constrói. Vivemos em um tempo em que tudo precisa ser mostrado. Cada conquista, cada meta, cada movimento precisa ser publicado, comentado, validado. Mas a exposição constante mata a profundidade.
Você passa a criar mais para ser visto do que para evoluir, e isso rouba o prazer silencioso do progresso real. Os maiores movimentos da vida acontecem no invisível, no esforço diário, nas madrugadas de trabalho, nas decisões silenciosas que ninguém vê. Mas o mundo moderno não valoriza o invisível, e por isso há tantos projetos interrompidos, tantas ideias que morrem antes mesmo de nascer. A verdade é que o silêncio protege. Ele protege suas ideias, protege sua energia, protege até sua motivação. Porque toda vez que você fala demais sobre o que quer, cria um laço de expectativa. As pessoas começam a cobrar, a perguntar, a opinar. E você, ao tentar atender todas essas vozes, se desvia da rota. É como um barco que tenta seguir várias direções ao mesmo tempo. Ele não vai a lugar algum. O estoico entende que o poder está na ação contida. Ele não precisa anunciar o que está fazendo, ele faz. E quando o resultado aparece, não há necessidade de explicações, porque o resultado fala por si. Quem vive falando sobre o que vai fazer, busca reconhecimento. Quem vive fazendo, busca maestria. Guarde seus planos como quem guarda fogo nas mãos, com cuidado e respeito. Não permita que o vento das opiniões apague aquilo que ainda está acendendo dentro de você. Trabalhe em silêncio, mesmo que ninguém entenda, mesmo que ninguém veja. E quando o resultado vier, ele será tão firme que não precisará de palavras. A maturidade espiritual começa quando você percebe que não precisa mais contar tudo, que há vitórias que devem permanecer entre você e Deus, entre você e o tempo, entre você e o próprio esforço. Falar é fácil, agir é raro. E raridade não precisa de exposição, precisa de constância. Então, aprenda a se calar sobre o que importa. Não por medo, mas por sabedoria. Porque nem tudo que é real precisa ser dito. E nem tudo que é dito permanece real. O que nasce no silêncio cresce com raízes mais profundas. E o que é exibido antes da hora morre sufocado pela vaidade. Por isso, caminhe em silêncio e deixe o barulho do mundo para quem ainda precisa de plateia. Enquanto eles falam, você constrói. E no fim, quando tudo estiver pronto, o mundo inteiro vai ouvir, não o que você disse, mas o que você fez. 6. Dormir mal e negligenciar o corpo. A mente é o templo, mas o corpo é o chão sobre o qual ela pisa. E quando o chão está fraco, o templo rui. Vivemos em uma era em que todos falam sobre produtividade, disciplina, mentalidade forte, mas poucos lembram do corpo, do sono, da base física que sustenta tudo o que existe. Querem dominar a mente, mas tratam o corpo como uma máquina que não precisa de descanso. E assim, confundem resistência com sabedoria. O corpo fala e fala o tempo todo. Ele fala na fadiga, nas dores sutis, na lentidão dos pensamentos, na falta de ânimo que você tenta disfarçar com café e força de vontade. Mas o corpo não esquece. Cada noite mal dormida, cada refeição apressada, cada estresse ignorado, tudo fica registrado. E quando o corpo decide cobrar, ele cobra com juros, ansiedade, irritação, falta de foco, apatia. O cansaço que você tenta superar na força bruta é o mesmo que te impede de ter clareza. E sem clareza, nenhuma filosofia é suficiente. Os estoicos sabiam que a virtude começa na harmonia. Eles não separavam corpo e mente. Tratavam ambos como expressões de uma mesma natureza. Epicteto dizia que não é possível ter uma alma forte em um corpo negligente, porque o autocontrole começa nas pequenas coisas, no descanso, na alimentação, no respeito pelo próprio limite. Não se trata de luxo, mas de equilíbrio. A disciplina verdadeira não é se violentar para produzir mais, é ter sabedoria para saber quando parar. O sono é a forma mais pura de reconexão com o que é natural. Durante a noite, o corpo se reorganiza, a mente se limpa, o espírito se reequilibra. Mas muitos o tratam como uma perda de tempo. Dormem pouco, dormem mal, dormem com culpa e acordam tentando compensar com energia artificial, com pressa, com estímulo. Vivem em modo de sobrevivência,
quando poderiam viver em modo de presença. E a ausência de sono não destrói apenas o corpo, destrói também o raciocínio, o humor, a percepção. Sem sono, o pensamento se torna caótico, e onde há caos interno, não há sabedoria que floresça. Imagine um guerreiro que jamais afia sua espada. Ele pode ser forte, mas em breve estará lutando com uma lâmina cega. É o que acontece com quem nunca repousa. A mente pode ser poderosa, mas sem descanso, ela perde o corte, a nitidez. E o mundo moderno nos fez acreditar que estar ocupado é sinal de importância. Mas o sábio sabe que estar em paz é sinal de grandeza. Negligenciar o corpo é uma forma disfarçada de ingratidão. É esquecer que ele te carrega por todos os lugares, que suporta o peso de cada emoção, que traduz cada pensamento em gesto, cada ideia em ação. O corpo é o mensageiro entre o invisível e o concreto. É através dele que a mente se manifesta. E ainda assim, é ele quem mais sofre as consequências da pressa. Dormir mal, comer qualquer coisa, ignorar o cansaço, é como exigir que um fogo continue aceso sem lhe dar lenha. Cedo ou tarde ele apaga. Os estoicos não eram ascetas doentes, nem buscavam sofrimento físico. Eles buscavam o domínio, e o domínio não é castigar o corpo, mas comandá-lo com inteligência. O corpo é o primeiro campo onde se pratica a razão. Quando você aprende a ouvir o ritmo natural das suas forças, entende que descansar também é uma forma de agir. Porque o descanso consciente não é preguiça, é estratégia. É nele que a mente se recompõe, que o foco volta a nascer. Quantas decisões erradas já foram tomadas apenas porque alguém estava exausto? Quantas palavras ditas sem pensar vieram de uma mente sobrecarregada, privada de sono, incapaz de ver com clareza? O estoico entende que o controle emocional começa no corpo calmo. A serenidade não vem de frases bonitas, vem de um sistema em equilíbrio, respiração tranquila, sono profundo, mente descansada. A filosofia não floresce em um terreno envenenado pela fadiga. Ela exige solo fértil, e esse solo é o corpo cuidado. A maioria busca paz espiritual enquanto vive em guerra física. Quer meditar, mas não dorme. Quer foco, mas vive intoxicado de estímulos. Quer paciência, mas alimenta o corpo de pressa, açúcar e ansiedade. Não há coerência nisso. A mente reflete o que o corpo sente. E quando o corpo está tenso, a alma também se fecha. O silêncio da noite é um presente que poucos sabem usar. É ali, quando o mundo desacelera, que o corpo pede reconciliação. Mas em vez de ouvi-lo, muitos continuam conectados, dispersos, tentando prolongar o dia. E quanto mais prolongam o dia, mais a alma se encurta. A sabedoria está em aceitar o ciclo, luz e escuridão, movimento e pausa, ação e repouso. Ignorar isso é se rebelar contra a própria natureza. Por isso, cuide do corpo com a mesma reverência com que cuida do espírito. Durma com dignidade. Coma com consciência. Ande devagar às vezes. Sinta o ar, o peso dos pés no chão, o pulsar do coração. Porque esse é o templo onde a mente habita, e templo algum permanece de pé se o alicerce for negligenciado. A paz começa onde o corpo é ouvido, e o corpo só fala com clareza quando você se cala. Durma bem, e a mente acordará sábia. Descanse em silêncio, e o dia seguinte deixará de ser um fardo para se tornar uma oportunidade. 7. Aceitar dramas e fofocas. O ser humano se acostumou com o barulho, com o som das vozes que não dizem nada, com a confusão das conversas que giram em torno de vidas alheias, com o prazer disfarçado em compartilhar desgraças que não pertencem a ninguém. O mundo aprendeu a se alimentar do drama. E quem vive cercado de drama, cedo ou tarde, perde o gosto pela paz. Há uma energia pesada que se instala quando você permite que a fofoca entre. Ela começa pequena, quase divertida, um comentário, uma curiosidade, uma risada. Mas aos poucos vai se transformando em um vício. Você começa a se interessar mais pela vida dos outros do que pela própria, a observar erros em vez de virtudes, a julgar em vez de compreender. E sem perceber, começa a se contaminar por dentro.
A fofoca é uma das formas mais sutis de autodestruição. Ela se mascara de entretenimento, mas o que realmente faz é afastar você de si mesmo. Porque quando você fala demais sobre os outros, é a sua própria mente que se esvazia. E o vazio deixado por dentro é preenchido por ruído. Ruído de opiniões, de julgamentos, de palavras que não têm destino. Palavras que saem e voltam como ecos, cada uma delas roubando um pouco de serenidade. Os estoicos consideravam o discurso uma expressão da alma. Para eles, falar não era algo banal, era um ato sagrado. As palavras deveriam ser medidas, claras, necessárias. Sêneca escreveu que devemos preferir calar a dizer o que não acrescenta. E quando você aceita participar de conversas carregadas de drama, está traindo essa regra de ouro. Está permitindo que a mente, que deveria ser uma fortaleza, se torne um mercado onde todo tipo de voz entra e sai. A fofoca é o contrário da filosofia. Porque a filosofia ensina a olhar para dentro e a fofoca ensina a fugir de si. Ela distrai, fragmenta e confunde. Você passa a se importar demais com quem errou, quem disse, quem foi visto, quem mudou, e se esquece de se perguntar o que está mudando dentro de você. E cada minuto gasto nesse ciclo é uma vida desperdiçada em ruído. O drama é a consequência natural desse hábito. Quando você convive com pessoas que vivem de conflito, você começa a confundir intensidade com verdade. Acredita que quem fala mais alto está certo, que quem sofre mais tem razão, que quem reclama mais é mais autêntico. Mas o drama não é profundidade, é desordem. É a mente que não suporta o silêncio, tentando se manter viva através do caos. E se você não aprender a se afastar disso, será arrastado junto. Há pessoas que não vivem sem problemas. Elas criam, ampliam, reinventam, porque precisam de ruído para sentir que estão vivas. E quando percebem alguém em paz, tentam puxar para dentro da confusão. Oferecem conselhos disfarçados de veneno, críticas camufladas de preocupação. E se você não tiver clareza, vai acreditar que está sendo solidário, quando na verdade está sendo sugado. O drama é um buraco sem fundo. Quanto mais você tenta resolver, mais ele cresce. Os antigos sábios não discutiam o que não podiam mudar. Eles não perdiam tempo com o que não acrescentava valor à alma. Marco Aurélio meditava sobre isso todas as manhãs. Evite o tumulto das palavras, dos pensamentos e das pessoas. Ele entendia que a mente precisa de espaço para pensar, e o espaço é impossível no meio de conversas vazias. O silêncio, ao contrário do que parece, é ativo. Ele filtra, ordena, separa o que é essencial do que é ruído. Quando você se afasta do drama, o mundo parece desacelerar. As pessoas parecem mais simples, o tempo mais claro, as ideias mais leves. É como se a vida deixasse de ser uma tempestade e se tornasse apenas o som do vento. Mas é preciso coragem para se retirar do ruído, porque o barulho é viciante. O silêncio exige presença, e a presença muitas vezes dói, porque obriga você a olhar para o que está evitando. Mas é nesse olhar silencioso que o equilíbrio nasce. Aceitar dramas e fofocas é desperdiçar a energia mais valiosa que você tem, a da atenção. Tudo o que você alimenta com atenção cresce. Se você alimenta o ruído cresce. Se alimenta a calma floresce. Por isso, o sábio não foge das pessoas. Ele apenas escolhe onde colocar os ouvidos. Ele sabe que ouvir também é um ato de escolha, e que cada palavra recebida pode curar ou ferir. Se você quer proteger sua mente, comece filtrando as conversas que aceita. Nem toda conversa merece resposta, nem toda provocação merece reação, e nem toda história merece ser repetida. Aprenda a sair com elegância, a sorrir e permanecer em silêncio quando o assunto não te pertence. Porque o silêncio, nesse caso, é mais que ausência de fala. É presença de consciência. O drama e a fofoca só sobrevivem onde há plateia. E quando você deixa de assistir, eles morrem. A paz interior nasce quando você deixa o barulho morrer de fome. E quando o silêncio se instala, o que sobra é o essencial, a sua energia, sua clareza e sua força restaurada. Então, feche a porta para o ruído.
Não porque você é frio, mas porque finalmente entendeu que o mundo interior é um jardim e nem todo visitante pode entrar. 8. Tentar mudar pessoas. Há uma exaustão que não vem do trabalho, nem das dificuldades da vida, mas da insistência em tentar mudar quem não quer ser mudado. É o desgaste silencioso de quem coloca o coração onde não cabe, de quem acredita que pode acender o fogo da consciência em alguém que ainda escolhe viver no escuro. E não há força mais frustrante do que a de tentar ensinar o que só o tempo pode mostrar. O ser humano tem uma tendência perigosa de acreditar que o amor, a razão ou a bondade podem transformar qualquer pessoa. Mas a verdade é que ninguém muda porque o outro quer. As pessoas mudam quando a dor, a vida ou o silêncio as obrigam a olhar para dentro. E enquanto esse momento não chega, toda tentativa de interferir se transforma em desperdício de energia. Você fala, explica, aconselha, alerta e nada muda. Não porque suas palavras são fracas, mas porque elas ainda não encontraram solo fértil. Há almas que só aprendem caindo. E é cruel assistir, mas às vezes o ato mais sábio de amor é permitir que o outro caia. Não por indiferença, mas por respeito. Respeito ao processo, respeito ao ritmo de cada consciência. Você pode estender a mão, mas não pode caminhar por alguém. E tentar fazer isso é como arrastar uma âncora esperando chegar ao topo da montanha. Os estoicos compreendiam essa verdade com serenidade. Eles sabiam que a natureza de cada pessoa é uma força própria e que tentar moldá-la à vontade alheia é como lutar contra o vento. Marco Aurélio escreveu: aceite as pessoas como elas são, ou viva em tormento eterno. E essa frase, quando compreendida profundamente, é libertadora. Porque a paz não vem de ajustar o mundo ao seu ideal, mas de ajustar sua alma à realidade. Tentar mudar alguém é se colocar no papel de um Deus que não é você. É acreditar que você tem o poder de alterar o destino, de corrigir o outro, de curar aquilo que ele ainda não quer curar. Mas cada pessoa é um universo, e há portas que só se abrem por dentro. Você pode bater, pode esperar, pode orar. Mas se o outro não quiser, não há força que o desperte. E o tempo que você gasta tentando mudar alguém é o mesmo tempo que poderia estar usando para evoluir. A tentativa de mudar o outro nasce da ilusão de controle. Queremos que os outros sejam mais conscientes, mais maduros, mais parecidos com o que achamos certo. Mas o estoico entende que o controle é uma armadilha. Ele se limita ao que está dentro, ao próprio pensamento, às próprias reações, às próprias ações. Tudo além disso pertence ao fluxo da vida. E quem tenta controlar o incontrolável, invariavelmente, sofre. Pense em quantas vezes você tentou alertar alguém que não queria ouvir. Quantas vezes se desgastou tentando convencer, ensinar, salvar. E no final, sentiu apenas frustração. É porque ninguém desperta a consciência de fora para dentro. Ela floresce quando a dor amadurece. E é preciso humildade para aceitar isso. Humildade para entender que sua função não é moldar pessoas, mas lapidar a si mesmo. A sabedoria está em observar sem se afogar, em compreender sem tentar corrigir, em ajudar sem se anular. Há pessoas que ainda precisam aprender com o sofrimento, e isso não é crueldade, é caminho. Cada alma tem um tempo. Algumas florescem com o toque da luz. Outras precisam da escuridão antes de compreender o valor do amanhecer. E tentar apressar esse processo é como abrir a borboleta antes que ela rompa o casulo. Ela até sai, mas não voa. Há uma serenidade que nasce quando você finalmente entende que não é responsável por acordar ninguém. Você pode inspirar, mas não pode forçar. Pode mostrar o caminho, mas não pode empurrar. E quanto mais tenta, mais o outro resiste. Porque o orgulho humano é uma muralha construída contra a interferência. A sabedoria está em plantar sem exigir colheita, em doar sem esperar reconhecimento, em se afastar sem rancor. Os estoicos chamavam isso de apatheia, o estado de tranquilidade diante do que foge ao controle. É o oposto da apatia. Não é indiferença, é maturidade.
é saber que o sofrimento alheio não é um convite para perder a própria paz, e que amar alguém também é permitir que ele aprenda com a própria dor, porque o amor verdadeiro não tenta moldar, apenas ilumina o caminho e espera. Quando você solta o peso de querer mudar os outros, descobre algo surpreendente. A energia que antes era gasta em tentativas frustradas começa a voltar para você. Você se torna mais leve, mais lúcido, mais presente. Deixa de ser o salvador do mundo e passa a ser o guardião da própria serenidade. E, paradoxalmente, é justamente nesse silêncio que a mudança dos outros às vezes acontece. Não por palavras, mas, por exemplo, há algo profundamente poderoso em simplesmente ser o que você ensina. Não pregar, não corrigir, apenas viver. Porque a presença de quem vive em equilíbrio tem mais força do que 1000 discursos. A transformação verdadeira nunca é imposta, ela é inspirada. Por isso, liberte-se da missão de mudar as pessoas. A vida já faz isso com precisão. Faça a sua parte, mantenha sua luz acesa e siga em paz. Quem quiser aprender, se aproximará. Quem ainda não está pronto, continuará onde está. E está tudo bem. A maturidade é entender que o rio flui para todos, mas cada um aprende a nadar na sua hora. 9. Manter conversas vazias e superficiais. Há pessoas que falam o tempo todo, mas não dizem nada. E há outras que, em um simples olhar, transmitem mais do que 1000 discursos. Vivemos em uma era em que a palavra perdeu o peso. As pessoas conversam sem escutar, opinam sem pensar, falam apenas para preencher o silêncio. E o silêncio é justamente o que mais está faltando no mundo. Imagine um homem sentado em um café, sozinho, observando o movimento ao redor. Ele ouve risadas, vozes altas, comentários sobre coisas banais, o preço de algo, a roupa de alguém, o que um conhecido fez, o que outro deixou de fazer. E por um instante ele se pergunta: para onde foi a profundidade? Tudo parece leve demais, raso demais, como uma chuva que mal toca o chão. E então ele entende. É por isso que as pessoas andam tão cansadas. Falam demais, mas se escutam de menos. As conversas superficiais são como vento, fazem barulho, movimentam o ar, mas não mudam nada. Elas dão uma sensação momentânea de conexão, mas logo depois deixam um vazio. Porque a alma não se alimenta de palavras vazias, ela precisa de sentido. E quando esse sentido não vem, o diálogo vira apenas ruído. Você sai da conversa com a mesma sensação de quando assiste a um programa qualquer na televisão, distraído, mas não nutrido. Os estoicos valorizavam o silêncio como uma forma de inteligência. Para eles, falar pouco era um sinal de domínio interior. Epicteto dizia: devemos ter 2 orelhas e uma boca, para ouvir mais e falar menos. Mas o mundo moderno inverteu essa proporção. Hoje, fala-se o tempo todo, nas redes, nas ruas, nas telas, e quanto mais se fala, menos se entende. As palavras se tornaram baratas, e o silêncio, um luxo. Conversas vazias têm um custo invisível. Elas roubam o foco, drenam energia e, aos poucos, deformam a mente. Porque a repetição da superficialidade cria hábito. Você se acostuma a não pensar profundamente, a rir do que não é engraçado, a concordar com o que não acredita. E quando vê, já perdeu o gosto pelas conversas que realmente importam, aquelas que desafiam, que despertam, que te fazem crescer. A superficialidade é um vício confortável e, como todo vício, ela te anestesia. Mas há algo mais sutil ainda. Manter conversas vazias é uma forma de fugir de si mesmo. Porque o silêncio, quando surge, te obriga a ouvir o que existe dentro. E muitos têm medo disso. Então preenchem o vazio com qualquer coisa, com piadas, fofocas, frases prontas, e confundem ser comunicativo com ser profundo. Mas comunicar-se de verdade é tocar a alma de quem ouve, e para isso é preciso primeiro estar em contato com a própria alma. Os estoicos falavam pouco, mas cada palavra carregava peso, intenção e clareza. Eles sabiam que a palavra é uma extensão do pensamento, e quem fala sem pensar é como um arqueiro que dispara flechas sem mirar.
Cada frase atirada sem propósito fere a própria mente. E o excesso de fala é sinal de uma mente indisciplinada. O homem sábio não evita conversas. Ele apenas escolhe as que valem o tempo. Ele entende que há pessoas que falam para se ouvir e outras que falam para se entender. Há diálogos que elevam e há diálogos que rebaixam, e nem todos merecem espaço no mesmo dia. Por isso, o sábio prefere poucas palavras, mas palavras certas. Prefere o silêncio cheio de presença a uma conversa cheia de ausências. Você já notou como uma boa conversa é diferente? Quando alguém fala com verdade, o ar parece mudar. A pausa, a escuta, a profundidade. Você sente que algo está sendo construído ali, uma ponte entre duas consciências. Essas são as conversas que permanecem, que você lembra dias depois, que te fazem pensar em silêncio. Mas o mundo moderno anda com pressa demais para isso. As pessoas não querem compreender, querem responder. Não querem ouvir, querem falar. E é por isso que há tanto barulho e tão pouca conexão real. Os estoicos buscavam o diálogo interior antes do diálogo externo. Eles sabiam que quem não conversa consigo mesmo, conversa errado com os outros. A clareza do que você diz depende da clareza do que você pensa. E se a mente é confusa, a palavra também será. Por isso, antes de falar, pergunte a si mesmo: o que estou prestes a dizer tem valor? Se a resposta for não, o silêncio é sempre a melhor escolha. O poder de uma palavra está na intenção com que é dita. Há palavras que curam, outras que adoecem. Há palavras que levantam e outras que desabam quem ouve. A sabedoria está em medir o peso de cada uma antes que elas deixem a boca. E isso só é possível quando se aprende a apreciar o silêncio. Evitar conversas vazias não é arrogância, é preservação. A mente é como um copo de água limpa. Quanto mais ruído você coloca dentro, mais turva ela fica. E quanto mais turva, menos reflexo de verdade você enxerga. Por isso, o sábio escolhe bem com quem fala, sobre o que fala e quanto fala. Ele entende que o tempo é limitado e que a energia não deve ser desperdiçada em diálogos que não levam a lugar nenhum. A profundidade é uma escolha. E quem aprende a escolher o silêncio quando o assunto é raso, conquista algo raro no mundo de hoje: paz interior. Porque a paz mora nas conversas que você não precisa mais ter. 10. Acumular tarefas desnecessárias. Há um tipo de cansaço que não vem do esforço, mas do excesso. Você acorda com a sensação de estar atrasado, mesmo antes de começar o dia. Abre os olhos e já sente a mente pesada. Dezenas de coisas para resolver, mensagens para responder, compromissos que você mesmo criou e que agora te cobram de volta. E o pior é que, no fundo, você sabe que metade delas não é realmente importante. Mas ainda assim, faz. Porque aprendeu a confundir movimento com progresso. Vivemos em um tempo em que estar ocupado se tornou símbolo de valor. As pessoas se vangloriam de não terem tempo, como se a falta de pausa fosse uma medalha de honra. Mas quanto mais coisas você acumula, mais a vida te escapa pelas frestas. Você corre o dia inteiro, mas quando chega à noite, percebe que não se aproximou de nada essencial. A mente fica cansada, o corpo tenso e o espírito fragmentado. O tempo não é curto, é você que está desperdiçando energia em 1000 direções. Os estoicos enxergavam isso com clareza. Para eles, a sabedoria era a arte de eliminar o desnecessário. Sêneca dizia: a vida não é curta, nós é que a tornamos curta ao desperdiçá-la. E essa frase, quando entendida de verdade, muda a forma como você enxerga o seu dia. Porque a vida não te exige pressa, te exige presença. Mas para estar presente, é preciso espaço. E não há espaço em uma mente entulhada de tarefas inúteis. Você já reparou como o excesso cria ruído? É como tentar ouvir uma música bonita em meio a buzinas, vozes e alarmes. Quanto mais coisas você tenta fazer, mais perde o sentido do que está fazendo. As tarefas se acumulam como poeira sobre a alma, e logo você não sabe mais por que começou nada daquilo. O foco se dissolve. O prazer desaparece.
e o dia vira uma sequência mecânica de obrigações. O acúmulo nasce de uma ilusão, a de que fazer mais é viver melhor. Mas a vida não se mede pela quantidade de ações, e sim pela qualidade das intenções. Há pessoas que fazem pouco, mas fazem com propósito e vivem em paz. E há outras que fazem muito, mas tudo o que constroem é um muro de ansiedade. Porque cada tarefa inútil é uma pequena dívida com o próprio tempo. E quando o tempo cobra, ele não aceita parcelamento. O estoico não busca produtividade, busca clareza. Ele começa o dia perguntando: o que depende de mim? E o que realmente precisa ser feito? E então, corta o resto sem culpa. Ele entende que eliminar é uma forma de inteligência, porque dizer sim a tudo é uma maneira disfarçada de dizer não a si mesmo. E quando você vive dizendo sim para tudo, convites, ideias, demandas, obrigações, começa a se afastar daquilo que te dá significado. E viver sem significado é o pior tipo de exaustão. Acumular tarefas desnecessárias é como carregar sacolas cheias de pedras durante uma caminhada longa. Você pode até aguentar no começo, mas a cada passo o peso aumenta. E o destino, que antes parecia próximo, se torna inalcançável. Mas o pior não é o peso, é o hábito, porque com o tempo você se acostuma a carregar demais e começa a achar normal. Normal dormir cansado, normal acordar sem energia, normal viver correndo. E quando o cansaço se torna rotina, a vida deixa de ser vivida e passa a ser apenas suportada. O estoico enxerga a simplicidade como virtude. Ele sabe que a grandeza não está em fazer tudo, mas em fazer o que importa. Por isso, antes de começar o dia, ele para, respira, pensa e decide o que merece sua atenção. Essa pausa é o que separa o homem sábio do homem apressado. Porque o apressado quer tudo e o sábio quer apenas o essencial. O excesso de tarefas rouba algo precioso, o silêncio interno. Sem silêncio, não há clareza. E sem clareza, qualquer caminho parece o certo. Por isso, é comum ver pessoas se movendo rápido, mas indo para lugar nenhum. Vivem ocupadas, mas vazias. E quanto mais correm, mais longe ficam de si mesmas. O segredo é desacelerar. Não para fazer menos, mas para fazer com consciência. Olhe ao seu redor. Nenhuma árvore tenta crescer em todas as direções ao mesmo tempo. Ela escolhe o céu, e por isso cresce forte, firme e bela. Você também precisa escolher o seu céu e deixar o resto para trás. Não dá para viver tudo, fazer tudo, resolver tudo, e está tudo bem. A sabedoria em aceitar limites. Porque o limite não é fraqueza, é direção. Então, olhe para o seu dia e pergunte: quantas dessas tarefas são realmente necessárias? Quantas são ruído? Quantas são vaidade? Quantas são fuga? Você não precisa se provar fazendo mais. Precisa apenas viver o suficiente para sentir que o que faz tem sentido. A simplicidade é a forma mais elevada de força, e quem aprende a cortar o desnecessário descobre algo que poucos entendem. Quanto menos você faz, mais energia tem. Quanto mais energia tem, mais clareza surge. E quanto mais clareza surge, mais profunda se torna a sua vida. O sábio não faz tudo. O sábio não faz tudo. Ele faz o essencial e faz bem. E talvez esse seja o maior segredo da paz. 11. Carregar culpa por tudo. Há pessoas que caminham com os ombros sempre levemente caídos. Não por fraqueza física, mas por causa de um fardo invisível. É o peso da culpa. Elas pedem desculpas por existir, se justificam por sentir, se condenam por não conseguir ser perfeitas. Dormem com a mente cansada, acordam com o coração tenso e passam o dia tentando se redimir por coisas que nem sempre estão sob seu controle. A culpa se torna um modo de viver. E quando isso acontece, o espírito se dobra, a alegria se esconde e a alma começa a perder o brilho. A culpa é uma das formas mais sutis de prisão. Ela não tem grades, mas tem vozes. E essas vozes sussurram o tempo todo. Você podia ter feito melhor. Você errou. Você decepcionou alguém. E sem perceber,
você começa a se tornar o seu próprio juiz, o seu próprio carrasco. A cada lembrança, a cada deslize, a cada fracasso, vem a necessidade de punição. Mas a verdade é que a culpa não corrige nada, ela apenas paralisa. Os estoicos viam a culpa como um sentimento inútil, não porque não valorizassem a responsabilidade, mas porque entendiam a diferença entre culpa e consciência. A consciência observa, aprende e se transforma. A culpa observa, se repete e se destrói. Sêneca dizia: o homem que se atormenta por seus erros não está em busca da virtude, mas do castigo. E ele estava certo. Muitas pessoas não querem melhorar, querem apenas sofrer o suficiente para sentir que pagaram pelo erro. Mas a dor, quando não gera aprendizado, é apenas vaidade disfarçada de arrependimento. Carregar culpa por tudo é uma maneira inconsciente de tentar controlar o incontrolável. Você se culpa por algo que disse, por algo que não disse, por algo que fez, por algo que não conseguiu fazer. Se algo dá errado, o pensamento automático é: a culpa é minha. Mas esse tipo de pensamento é um veneno lento. Ele destrói a autoconfiança e rouba a serenidade. Porque quem vive se culpando não age mais por convicção, e sim por medo. Medo de errar, medo de decepcionar, medo de ser rejeitado. E quando o medo guia as ações, até o que é certo começa a perder sentido. O estoico sabe que o erro é inevitável e que a vida é uma sequência de ajustes. Ele não desperdiça energia com arrependimento inútil, mas transforma cada falha em lição. A filosofia estoica ensina que não há sabedoria em se punir por aquilo que não pode mais ser mudado. O que passou pertence ao destino, o que resta é o agora. O espaço onde o aprendizado se transforma em ação. E é nesse ponto que a culpa se dissolve, porque ela não suporta a luz da consciência. Mas libertar-se da culpa não significa ignorar o erro. Significa olhá-lo de frente, aprender e seguir em frente com leveza. A diferença está no olhar. O culpado vive no passado, o sábio vive no presente. O culpado pergunta: por que eu fiz isso? O sábio pergunta: como posso fazer melhor? O culpado se afunda, o sábio se ergue. E a força que ergue não vem da negação, vem da aceitação. Você já percebeu que as pessoas mais compassivas raramente são aquelas que nunca erraram? São as que erraram muito e aprenderam a se perdoar. Porque o perdão é a única ponte que reconecta o ser humano à própria alma. Quem não se perdoa, se divide. Vive metade no passado e metade tentando compensar o que perdeu. E esse estado de divisão interior é o oposto da paz. A paz nasce da reconciliação. A culpa é uma sombra que cresce na ausência de clareza. E a clareza vem do entendimento de que nada é fixo. Nem os erros, nem as dores, nem as versões antigas de você mesmo. O que foi, foi. Mas o que é, ainda pode ser moldado. E a cada dia, a vida te oferece essa chance silenciosa de recomeçar. Mas para aceitar o recomeço, é preciso soltar o passado. Os estoicos chamavam isso de amor fati, o amor ao destino. Aceitar tudo o que aconteceu como parte do que precisava acontecer. Nem castigo, nem injustiça, apenas o curso natural da existência. E quando você começa a enxergar a vida assim, a culpa perde a função. Porque não há mais, eu devia ter feito diferente. Há apenas, agora eu sei melhor. E isso basta. Pare de se culpar por tudo. Você não controla o rumo dos ventos, não controla o coração dos outros, não controla o tempo que as coisas levam para dar certo. Você só controla sua intenção e sua atitude. O resto pertence à vida. E a vida, por mais dura que pareça, sempre soube o que estava fazendo. Perdoe-se. Não porque você é perfeito, mas porque está aprendendo. E aprender é o que faz o ser humano crescer. O estoico não busca uma vida sem falhas, busca uma vida em harmonia com o inevitável. Ele entende que errar é humano, mas permanecer escravo da culpa é escolha. A alma livre é aquela que aprendeu a olhar para trás, sem se condenar, e a olhar para frente sem se culpar. Ela carrega o passado como um professor, não como uma prisão. E essa
É uma das formas mais elevadas de liberdade, a de caminhar leve, com as mãos vazias de culpa e cheias de consciência. 12. Não saber ficar só. Há um medo silencioso que domina quase todas as pessoas, o medo de ficar só. Não é o medo da ausência física, mas o medo do próprio eco. O medo de se escutar, de se encarar, de descobrir o que existe por trás das máscaras que o barulho do mundo ajuda a manter. Por isso muitos vivem cercados de gente, mas continuam vazios. Falam o tempo todo, postam o tempo todo, se distraem o tempo todo. Qualquer coisa, menos o silêncio. O ser humano moderno se acostumou a fugir de si. E essa fuga não acontece de forma visível. Ela acontece em gestos comuns. Você pega o celular sem pensar, liga a televisão sem querer, se envolve em conversas sem propósito. Tudo para não sentir o peso do próprio silêncio. Mas a verdade é que, quando não há ninguém por perto, quando a casa fica quieta e o mundo desacelera, você percebe que não sabe mais estar na sua própria companhia. E é aí que nasce o vazio. Os estoicos sabiam que o isolamento físico não é solidão, é encontro. Epicteto dizia que quem não sabe estar consigo mesmo é perigoso para os outros. Porque quem não suporta a própria mente, busca se esconder dentro das mentes alheias. E quando isso acontece, a dependência se disfarça de amor, de amizade, de conexão. Mas o que realmente existe é medo. Medo de olhar para dentro e não gostar do que vai encontrar. Ficar só é um teste que poucos passam. Não porque seja doloroso, mas porque é verdadeiro demais. O silêncio revela. Revela as dúvidas que você tenta abafar, os sentimentos que você ignora, os pensamentos que você evita. Revela as dúvidas que você tenta abafar, os sentimentos que você ignora, os pensamentos que você evita. E nem todo mundo está preparado para lidar com a própria verdade. Por isso preferem o barulho. O barulho distrai, o barulho engana, o barulho protege da realidade interior. Mas a proteção vem com um preço: a perda da profundidade. O mundo está cheio de pessoas que nunca pararam para se ouvir. Elas estão sempre cercadas, sempre ocupadas, sempre disponíveis. Mas, quando tudo se cala, sentem um desconforto que não sabem nomear. É o chamado do próprio eu, aquele que foi deixado para trás em meio à pressa e às distrações. E esse chamado, quando ignorado por muito tempo, se transforma em angústia. Porque a alma, diferente da mente, não suporta ser esquecida. Os estoicos praticavam o recolhimento diário, não como fuga, mas como retorno. Sêneca escrevia cartas para si mesmo. Marco Aurélio registrava seus pensamentos como forma de diálogo com a própria consciência. Eles sabiam que a solidão, quando bem usada, se torna um espelho. E diante desse espelho, o homem aprende a se enxergar sem filtros. É ali, no silêncio, que as intenções se alinham e a mente se purifica. Não saber ficar só é viver eternamente dependente. É colocar o próprio equilíbrio nas mãos de outros. E isso é perigoso, porque o mundo muda, as pessoas mudam, tudo muda, menos a sua presença interior. E se você não aprende a encontrar estabilidade dentro de si, passará a vida buscando fora o que só existe dentro. A solidão é a escola da liberdade, e quem foge dela jamais será realmente livre. Há um tipo de paz que só nasce quando o barulho cessa. É uma paz estranha no começo, desconfortável até, mas depois se torna vital. Você começa a perceber detalhes que antes passavam despercebidos: o som do vento, o ritmo da respiração, o simples fato de estar vivo. E entende que não precisa de tanta coisa para se sentir completo, porque o silêncio não é ausência, é presença total. É o momento em que tudo se aquieta e o que sobra é o essencial: você, o agora e a vida acontecendo em si mesma. Mas a sociedade teme o silêncio porque ele desmascara. No silêncio não há papéis, não há público, não há distrações. Só existe o que é real. E o real nem sempre é bonito, mas é necessário. Quem aprende a permanecer, só aprende também a não depender da aprovação, da companhia, do aplauso. A solidão lapida. Ela retira o supérfluo, desmancha as ilusões e revela o núcleo da alma.
aquilo que ninguém pode te dar nem tirar. O estoico vê a solidão como uma prática de força interior. Ele entende que estar só é um treinamento para a serenidade, uma prova da própria autossuficiência. Não é afastar-se do mundo, é aprender a não se perder nele. Porque o homem que se conhece no silêncio é o mesmo que permanece firme no caos. E quem se mantém firme no caos não teme mais nada. Por isso, aprenda a ficar só. Não como quem se isola, mas como quem se reencontra. Sente-se em silêncio, respire, observe o que surge, memórias, medos, pensamentos, inquietações. Não lute contra nada disso, apenas veja, aceite e compreenda. Porque é nesse ato simples de permanecer consigo mesmo que nasce a verdadeira paz. E um dia, quando o mundo ao redor estiver barulhento, você não precisará fugir, porque já terá encontrado dentro de si o lugar onde o barulho não chega. Esse lugar se chama consciência, e é lá que mora a alma livre. No fim, tudo se resume a uma escolha simples: continuar se desgastando com o que drena sua energia, ou começar a proteger o que te mantém vivo por dentro. Os antigos estoicos não buscavam ter uma vida perfeita, mas uma mente em paz. E essa paz nasce quando você aprende a dizer não, a se afastar do ruído, a cuidar do corpo, a silenciar o que é vazio, a se reconciliar com o seu próprio ritmo. A vida se torna mais leve quando você para de lutar contra o que não depende de você e passa a cultivar o que está ao seu alcance. Então, respire fundo, escolha a calma e lembre-se, a sabedoria não está em fazer mais, mas em viver com menos peso e mais consciência. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você busca essa calma, essa clareza que o mundo tenta tirar todos os dias. Então me conte nos comentários, você ficou até o final? Quero saber o que mais tocou você neste vídeo. Escreva aí abaixo, quero ler a sua reflexão. E se essa mensagem fez sentido, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso ajuda muito para que mais pessoas encontrem essa mesma paz interior. Compartilhe este vídeo com alguém que anda cansado, sobrecarregado, precisando reencontrar o equilíbrio. Espero você no próximo vídeo. Até breve, amigo estoico.